todos. Estamos novamente reunidos virtualmente para louvar o nosso Deus, e onde quer que estejas, faz desta música a tua oração. Senhor, hoje venho a Ti, renova-me. Talvez precises de renovação hoje, talvez todos precisemos. Por isso, canta connosco. Hoje venho a Ti.
te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. O Senhor é o meu pastor, por isso nada me faltará. Faz-me descansar em verdes pastagens, guia-me calmamente a ribeiros tranquilos. Dá novas forças à minha alma, conduz-me pelos caminhos da justiça, para que eu honre o seu bom nome. Se eu andar pelo escuro desfiladeiro da morte, não terei medo, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me amparam. Senhor Jesus, obrigado porque tu percorreste este vale da sombra da morte, Senhor. E graças à tua vitória, graças à tua ressurreição, eu posso de facto descansar. Primeiro porque tu percebes o cansaço, percebes o sofrimento, a dor, mas Senhor, tu também nos trouxeste vitória. E por isso queremos depositar a nossa confiança em ti, Jesus. Ajuda-nos a viver diariamente na certeza, nesta convicção de vitória contigo.
construa um futuro seguro. Estamos na virada do ano, 1 de janeiro de 2023. Tempo de novos planos, da concretização dos nossos alvos e dos nossos sonhos. Somos seres humanos, sonhamos o amanhã, porque Deus nos fez assim. Deus também sonha. Como construir um futuro seguro? É a temática da nossa reflexão. Jesus contou uma história. Aliás, ele era um exímio contador de histórias, para provocar a imaginação humana, para pensar em novos horizontes. E nessa história em que ele fala da construção do futuro seguro, chamada a parábola das duas casas, e Jesus disse o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um ser humano prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um ser humano insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Como construir um futuro seguro? As últimas 3 secções do Sermão do Monte. Sermão do Monte é o cartão do cidadão, do discípulo, da discípula de Cristo. Ali, Jesus explica o que significa ser um seguidor ou uma seguidora. Fala da missão do discípulo e da discípula. Fala de como vencer os desafios que nós temos à nossa volta. E as últimas 3 secções deste sermão magistral de Jesus, chamado Sermão do Monte, relacionam-se com decisões. Qual porta nós devemos entrar? A porta estreita ou a porta larga? Está em capítulo 7, versículo 13 e 14. Uma outra decisão. A quem seguir? A verdade ou o falso profeta? A qual voz nós devemos ouvir? Qual das vozes, dentre tantas que nós temos à nossa volta, tu e eu ouvimos? Está em Mateus, no capítulo 7, versículos 15 a 23. Porque no versículo 15, Jesus disse o seguinte: acautelai-vos dos falsos profetas, que apresentam até vós disfarçado como ovelhas, mas que por dentro são lobos devoradores. E a terceira decisão, na conclusão do Sermão da Montanha: em que base construir o nosso futuro? Na rocha ou na areia? O texto que acabamos de ler, Mateus capítulo 7, versículos 24 a 29. Sobre esta questão crucial na vida de todo o ser humano, Jesus contou esta parábola, esta história. E segundo essa história, há 2 alternativas. Jesus falou de 2 casas, Jesus falou de 2 fundações, Jesus falou de 2 resultados e de 2 respostas. Construir o futuro, tu e eu estamos interessados. É o desejo do coração humano, é o desejo de toda a alma humana. Em que bases? 2 seres humanos construíram as suas casas. Tensionavam viver e viver bem. Desejam construir algo de médio, longo prazo. Externamente, as 2 casas não tinham muitas diferenças.
Mas há semelhanças e há diferenças na construção destas duas casas. E isso traz reflexão para a construção do teu, do meu e do nosso futuro. Vejamos algumas semelhanças. As chuvas, as tempestades vieram para as duas casas. Diz o versículo 25 do texto que nós lemos: caiu a chuva, transbordaram os ventos, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. No versículo 27, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Ela desabou, sendo grande a sua ruína. Há pressões na vida, por vezes sofrimento, doença, tristeza, luto, problemas no relacionamento. No fim, enfrentaremos a morte e o julgamento de Deus. É moralidade da história, é moralidade da vida, quer creiamos ou não creiamos. Os dois construtores, uma outra semelhança, tiveram a oportunidade de responder. Versículos 24, versículos 26. Há também diferenças significativas entre as duas construções, que simbolizam dois seres humanos na construção do amanhã, na construção do seu futuro. E as diferenças são grandes. Uma delas está na estrutura, como nós acabamos de ler e de ouvir. Uma delas construiu a sua casa sobre a rocha. Cavou até encontrar a rocha e ali estabeleceu o seu alicerce. E conseguiu enfrentar as dificuldades, as tempestades e construir um futuro seguro. A outra, talvez extremamente imediatista, sem pensar muito na essência do que é a vida, construiu a sua casa sobre a areia. Duas grandes diferenças. O sábio cava até onde a rocha encontrar. É o que diz o texto paralelo em Lucas, no capítulo 6, no versículo 48. É semelhante a um ser humano que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. O não sábio escolhe uma terra atrativa, areia. Talvez estivesse com muita pressa. Não considerou as questões mais profundas acerca da vida. O objetivo nesse construtor era o aqui, o agora, o imediato. O sábio pensa a médio e longo prazo. É loucura não pensar na essência da vida. É loucura viver apenas na superficialidade, no hoje, na fama, no poder efêmero, de resultados passageiros. Como disse o evangelista Moody, build on the rock and fear no shock. Isto é, construa na rocha e não tema nenhum choque. Há resultados diferentes nessa história que Jesus contou. Resultados das construções, dos alicerces dessas duas casas. O resultado final foi muito, muito diferente. Como nós vimos no versículo 25, quando a chuva veio, os rios transbordaram, os ventos sopraram e deram com força contra aquela casa, não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E vimos o contrário no versículo 27. Vieram as mesmas tempestades, as mesmas chuvas, os mesmos ventos,
deram com ímpeto contra a outra casa. Desabou, porque foi grande a sua ruína. O fim, o julgamento, é uma realidade que virá. Alguém disse que ninguém pode fugir nem da morte, nem dos impostos. Às vezes conseguimos driblar os impostos, mas é impossível fugir da realidade da morte. As palavras de Jesus aqui não são de ameaças, mas são sim palavras de advertência. Palavras de amor para nós pensarmos sobre o verdadeiro alicerce, onde nós construímos o nosso amanhã, o nosso futuro. Pensar na verdadeira essência da vida. É nesse contexto que devemos entender as palavras de Jesus. E Jesus falou isso no decorrer do Sermão do Monte. Por exemplo, no versículo 13, nas últimas 3 sessões deste sermão, ele disse no versículo 13: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho, e que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Ele fala no versículo 13 de destruição. Ele fala no versículo 19 sobre o fogo, e diz o seguinte: toda árvore que não produz fruto é cortada, lançada no fogo. Uma advertência de amor. Ele fala no versículo 23 de uma outra advertência. Quando muitos chegam e diz: Senhor, 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 não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, fizemos milagres? Lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E essa mesma advertência aparece agora no versículo do número 27, na parábola das 2 casas. São advertências de amor. Cristo deseja que o ser humano, que tu e eu, construamos a nossa vida na rocha. E essa rocha não é um sistema religioso, não é um sistema ético de códigos, apesar dos valores que os sistemas religiosos e os sistemas éticos nos apresentam. O alicerce é uma pessoa singular, único na história, não tem igual a ele. Nenhum outro líder religioso pode ser colocado ao lado de Cristo. Ele é o eterno, não tem princípio, não tem fim. Esse Cristo é o alicerce do mundo. Ele deu forma ao mundo quando o mundo era sem forma e vazio. E esse mesmo Cristo entrou na história para resolver a tua e a minha desconexão. Estamos desligados daquele que nos criou. O próprio Deus, o próprio Cristo, se tornou o Redentor da humanidade. Paulo, por exemplo, entre outros grandes homens e mulheres que apresentam na história bíblica, construíram a sua base, a sua casa, a sua vida, o seu projeto de vida baseado na pessoa de Cristo. Por isso, que em 2 Coríntios, por exemplo, no capítulo 4, no versículo 16 a 18, Paulo testemunha: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Isso provoca algumas reflexões para a tua vida e para a minha vida. Como construir o nosso futuro? Construa um futuro seguro. Cristo não está a ensinar aqui
a justificação pelas obras. Não é isso. As obras são importantes. Testemunham do que nós somos. Demonstram a praticidade da nossa fé. O item central aqui é que só ouvir a palavra de Deus, só ouvir as histórias de Cristo, só ouvir o que Cristo propagou e ensinou não basta. Tem de estar ligado à ação. Tem que mexer com a tua interioridade. Tem que mexer com o teu sentido de vida. Aquilo que a palavra de Deus e o Novo Testamento chamam de arrependimento. Um novo conceito de Deus. Um novo conceito de nós mesmos. Um novo conceito do mundo e da sociedade e do ser humano. Envolve arrependimento contínuo. Dependência de Deus. Fé numa pessoa, o Cristo que se fez Jesus. Porque só Cristo é Salvador. E dará o nome de Jesus, porque salvará o povo dos seus pecados, como diz Mateus capítulo 1, no versículo 21. Como diz Jesus em Marcos, no capítulo 10, 45. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Implica fé ligada à ação. Implica uma vida submissa a Cristo no Espírito Santo. Lucas capítulo 11, versículos 1 a 3. Não basta ouvir. Tens de fazer. O certo segundo Cristo não é entra por um ouvido e sair pelo outro. Não é assim. É entra por um ouvido, mas não sai pelo outro. Conheça a singularidade de Jesus, a peculiaridade de Jesus, a unicidade de Cristo. Depois dessa história que Jesus contou, os versículos finais, versículos 28 e 29, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque Cristo as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas, os doutores da lei, os teólogos daquela época. O impacto da pessoa de Cristo, o impacto dos ensinos desse Cristo foi algo marcante, foi algo notório na vida daqueles que ouviram essa história. E a tua vida? E a vida da tua família? E os projetos que tu e eu e nós temos para o amanhã, nesta virada do ano, neste novo ano que está se a iniciar. Construa bem o teu futuro. Construa um futuro seguro. Conheça Cristo, o centro do universo, que deve ser também o centro da tua vida e o centro do nosso amanhã. Como disse o catedrático de Oxford, C.S. Lewis, o cristianismo, se for falso, não tem valor. Mas se for verdadeiro, tem valor infinito. A única coisa que lhe é impossível é Cristo ser mais ou menos importante. Isso é totalmente impossível. Se for falso, não tem valor. Mas se for verdadeiro, tem valor imensurável, tem valor infinito. Com Cristo e em Cristo, construa um futuro seguro. Feliz ano de 2023. Levaste a minha cruz com tua morte, liberdade compraste. A ti a vida dou e cantarei.
resto de domingo e uma boa semana para todos. Vamos nos curvar diante de Deus em oração, a esse Deus do universo e de todos nós. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, tu que puseste a tua glória nos céus. Pai nosso que estás nos céus, aproximamo-nos de ti neste dia para agradecer as vidas de todos os membros e participantes da comunidade A Ponte, como também as vidas e famílias das pessoas amigas que conosco convivem semanalmente. Rogamos que o teu Espírito continue a guardar-nos e a nos proteger de descaminhos durante todos os dias deste novo ano. Faze que a tua palavra produza frutos abundantes em nossas vidas. Que teu Espírito nos relembre das verdades centrais da tua palavra. Como diz 1 de Pedro, capítulo 2, 24 e 25. Toda a carne é como a erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do Senhor permanece para sempre. Como disse o salmista no Salmo 119, versículos 105 e 112, tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Inclina o meu coração para sempre cumprir os teus decretos até ao fim. Orienta-nos, Senhor, na tomada de decisão da Igreja Ponte, neste mês de janeiro, quanto à escolha do novo líder que fará parte do Conselho Espiritual da Igreja, bem como nas eleições dos seus órgãos sociais. Soberano Deus, nós louvamos-te nesta hora e uma vez mais pedimos a tua direção e bênção em favor de todos os participantes e amigos da comunidade Batista Ponte, pelos líderes do nosso país e da comunidade europeia, para que recebam do soberano do universo sabedoria na governação e na implementação de políticas públicas justas que promovam justiça social. Que a fé e a dependência de Deus seja o nosso suporte, que a esperança seja mobilizadora do nosso olhar para o futuro, que sejamos também construtores de nossa história. Que a paixão da nossa comunidade seja de Cristo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. Esta é a nossa prece e a nossa oração, no nome único, singular da pessoa de Cristo. Que assim seja.